Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. E continuamos no monte com o nosso Senhor Jesus. Tenho aprendido bastante com essas realidades do reino do Senhor, do reino de Deus, reino ao qual pertencemos. Desejo imensamente que os irmãos estejam também compartilhando comigo dessas alegrias de podermos aprender com esta metodologia tão pessoal de Jesus. Eu vejo na minha cabeça, eu já disse para vocês que eu crio essas imagens, eu vejo Jesus num local onde ele poderia ser visto por todos no monte, uma inclinação, talvez sobre uma pedra, uma área limpa, com pouca vegetação, para que ele pudesse ser visto pelas pessoas que estavam ali ao seu redor. E muito pacientemente, fazendo essas declarações, essas afirmações, confrontações para aqueles que estavam tendo seus pecados expostos, palavra de encorajamento para aqueles que vinham já vivendo uma vida com essas características de cidadãos do reino, discernimento, capacidade de compreensão para aqueles que ainda não tinham percebido o que implica em ser um cidadão do céu. Tudo isso, acredito que estava acontecendo ali com Jesus no monte, com discípulos que continuariam a pregação da Boa Nova do Evangelho após a sua ascensão, os perseguidores que estavam ali só para encontrar motivos para continuar perseguindo Jesus, aqueles perseguidores que deixariam de ser perseguidores pela compreensão da mensagem e arrependimento, que eu creio que também aconteceu isso. Quanta coisa estava acontecendo no monte, não é? Nós estamos aqui, no nosso monte, né, ouvindo o Senhor Jesus nos ensinar verdades tão importantes. Espero realmente que vocês estejam retendo, ouvindo, retendo, refletindo e aplicando às suas vidas essas verdades, já que somos cidadãos, uma vez salvos, cidadãos do reino dos céus, do reino de Cristo Jesus, do reino de Deus. Nós vimos então nessa primeira metade de Mateus capítulo 6, nos versos de 1 a 18, o Senhor Jesus descrevendo as características da vida pessoal do crente, da vida particular, a vida íntima, espiritual do crente. E ali o Senhor Jesus diz que o crente deve ter na sua devoção, na sua vida devocional. Que bom a Julinha já aí, ó, já ligadíssima. Que bom. Que os crentes, os cidadãos dos céus, eles deveriam ter uma prontidão para dar, não como os fariseus faziam, mas a prática da misericórdia, que é aquela expressão esmolar que nós vimos, não é? Sendo uma parte intensa da vida do crente, do cidadão do céu, ou seja, enxergando a necessidade dos outros e tendo um relacionamento empático com a necessidade dos outros. Então, o crente, nessa perspectiva pessoal da sua vida espiritual, o Senhor Jesus diz que ele deve dar. Depois diz que ele deve orar. E nós aprendemos as muitas características daquele momento onde o Senhor Jesus fala sobre a oração, principalmente quando nos detemos ali na questão, naquilo que vimos que é conhecida como a oração de Jesus, não algo para ser mecanicamente repetido, mas algo para ser experimentado na sua essência, e falamos sobre isso bastante. E semana passada, foi que nós falamos sobre jejum? Foi? E semana passada nós vimos a questão dinâmica, a prática do jejum. Quem ora, quem tem o hábito de orar, pode naturalmente envolver-se com as questões do jejum e não o contrário. Jejum não é uma manipulação espiritual para que a minha oração seja ouvida. É a minha oração, o hábito de orar, que me leva, então, a este momento de mortificação da alma. Não é onde eu declaro a minha completa carência diante de um Deus santo e poderoso,
pela prática da oração, o exercício do jejum. Vimos isso, vimos a legitimidade e aquilo que não é legítimo no jejum, semana passada. Eu acredito que está sendo gravado. Quem mexe nisso? O Felipe está aí? Está sendo gravado? Ninguém lá? Eu vi o Felipe aí. Se você quiser pegar essa primeira parte do capítulo 6 de Mateus, eu acho que valeria muito a pena. Principalmente para que se desmistifique essas questões quanto ao jejum. Nós temos uma apostila aqui nossa, da igreja. Obrigado, Paulo. Então está sendo gravado, depois você pode pegar com o Felipe. Sobre o jejum bíblico, é uma apostila de 17, 18 páginas, com muita instrução, mas eu creio que a mensagem do domingo passado é a aplicação de tudo aquilo que tem naquela apostila. É a parte bem prática, bem objetiva do que é o jejum, com toda a biblicidade e a prática hoje para a igreja. Eu creio que ficou clara na semana passada. A segunda parte que nós temos do capítulo 6 vai dos versos 19 ao 34. E nós vamos aqui agora, o Senhor Jesus ele vai tratar da vida pública do cidadão dos céus. Da vida secular, nosso dia a dia. O crente que ganha seu dinheiro, que compra seus bens, que come, que bebe, que se veste, que se arruma, que tem suas ambições. Depois de tratar dessa vida pessoal, particular, espiritual do crente, o Senhor Jesus diz, olha, e eu sei que vocês têm também uma vida que anda junto com a vida espiritual, mas ela é mais pública, mais secular, é o dia a dia. Então estamos vendo com esta abertura que o Senhor Jesus faz no seu sermão, de que o Senhor Jesus se interessa grandemente tanto pelas realidades particulares quanto públicas da nossa vida. E aqui é onde muitos de nós se afogam. Espero que aqui, neste grupo, já não, mas no passado, já disse isso outras vezes, quando eu assumi essa igreja aqui há 17 anos atrás, você aprendia em classe de doutrina que vida espiritual é uma coisa, vida secular é outra, não mistura não. Cada um na sua. Isso é um grande equívoco, não é? Por quê? Porque nessa aparente diferença de vida secular e de vida espiritual, não há diferença. Para nós, em Cristo Jesus, não há. É aqui que existe um verdadeiro desastre para a vida de muitos crentes. Se somos crentes no Senhor Jesus, tudo que nós fazemos, por mais secular que possa parecer, cozinhar, fazer compras, passear, ir à praia, andar de bicicleta, correr, por mais secular que essas coisas possam parecer, tudo isso é altamente espiritual. No sentido de que nós fazemos isso tudo na presença do Senhor. E a nossa vida precisa ser um culto, como eu tenho dito aqui já diversas vezes. O nosso culto não começa quando a gente chega na igreja. Nosso culto começa quando a gente acorda. Não é? Nós começamos a adorar a Deus em tudo o que fazemos, falamos, pensamos, quando acordamos. Aqui é a parte do nosso culto como igreja, como irmãos em Cristo, como Assembleia dos Santos. Mas o nosso culto não começa quando chegamos aqui. Colossenses 3:23, que é um texto que eu tanto insisto aqui, tudo o que façamos devemos fazer para Deus e não para homens, porque é do Senhor que vem a recompensa. Isso é uma paráfrase, do texto. Então essa separação, ela não existe, não deveria existir para a vida de muitos, porque ela de fato não existe. Eu creio que a grande ênfase desse capítulo é essa não separação que Cristo faz dessas duas realidades, a pública e a particular, a espiritual e a secular. O Senhor Jesus deixa claro que ele não faz isso.
nós encontramos nos versos 4, 6 e 16 a expressão que o teu pai te vê em secreto. A ideia de que Deus cuida de nós nessa perspectiva particular, espiritual, bem íntima. No verso 32, nós vemos que o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de alimento, bebida e comida. Então vocês veem que o Senhor Jesus tem plena preocupação com nos suprir em todas as áreas. O próprio Cristo não olha para nós não como um ser que só pode produzir quando está dentro da igreja, produzir adoração quando está no culto da igreja, no culto na igreja. Não, nós podemos produzir a adoração o tempo todo. Podemos ser adoradores sempre. Isso nos protege demais. Quando temos essa perspectiva de honrar a Deus com tudo o que fazemos, nos protege no nosso trabalho, nos protege de ambientes que podem nos levar ao fracasso espiritual, nos protege do nosso próprio coração, das nossas próprias inclinações pecaminosas. Deus já permitiu esta consciência exatamente dentro da perspectiva da proteção, que nós abrimos mão quando afirmamos, ou quando julgamos que não, isso aqui é espiritual, isso aqui é do secular, é do meu trabalho, coisas assim. Na verdade, é um álibi mentiroso para eu poder pecar fora da igreja à vontade. E dentro da igreja a gente passa por arrumadinho. Né? É apenas um álibi carnal para algo que Deus nunca planejou, muito pelo contrário. Deus planejou que o crente tenha consciência de adoração e culto o tempo todo. E sejamos excelentes na nossa vida secular por causa daquele que adoramos. Então a nossa excelência na vida secular vem por causa daquele que habita em nós. Isso muda tudo, isso nos protege, isso nos aproxima do Senhor grandemente, nos dá muito mais condição de sermos, de fato, os cidadãos dos céus, que aqui dentro a gente quer ser, e que lá fora a gente tem, às vezes, nossas crises, né? E fazemos escolhas completamente enganosas, achando que podemos nos esconder de Deus. Deus é tão bom que Ele não permite isso. Então, nesse trecho que vai do verso 19 até o 34, nós vamos lidar com alguns contrastes bem fortes. O Senhor Jesus vai falar que há dois tesouros, um na terra e um no céu, nos versos 19 ao 21. Vai falar de duas situações ou condições físicas, que são luz e trevas, dos versos 22 a 23. No verso 24, o Senhor vai falar que são dois senhores, existem dois senhores, nós não podemos servir a dois, mas a realidade de dois senhores. E nos versos 25 ao 34, vai falar das preocupações da vida, a realidade, os contrastes entre o nosso próprio corpo, nossas realidades físicas e o reino de Deus. O fato é que nós vamos aprender no decorrer essas próximas quartas-feiras, que eu não vou esgotar tudo isso hoje de jeito nenhum. Mas o fato é que eu queria muito que nós conseguíssemos chegar daqui a 2 ou 3 quartas-feiras, compreendendo que não podemos pôr os pés em duas canoas. A canoa de ser crente bonitinho da igreja arrumadinho e a canoa de ser uma pessoa como outra qualquer do mundo sem Cristo na vida, no dia a dia, porque lá é muito difícil. Não, o que vamos aprender é que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui no monte, é que eu não posso ser um crente com o pé em duas canoas. Tá? De forma bem prática. E assim vamos daqui até, acredito que mais umas 2 quartas-feiras. A questão é, como fazer como tomar a decisão em cima dessas realidades, né? Dois tesouros, um na terra e no céu, que é o ponto que vamos ver hoje dos versos 19 ao 21. Como fazer, como tomar essa decisão, como fazer essas coisas? Como é encantador o encanto do materialismo, né, irmãos? Dos prazeres da carne. Como é encantador isso, como nós somos instigados pelo nosso próprio coração e pelo sistema de mundo que vivemos, a acreditar que nós podemos ficar com um pé em cada canoa.
Como é sério isso? Uma vez que definitivamente nós veremos que não tem como você estar com o pé em duas canoas. Quem cogita que pode viver a vida cristã com um pé em cada canoa, na verdade está com os dois pés numa canoa só, e é a do mundo. Não é? Cedo ou tarde, essa canoa vai virar. Aí a pessoa vai perceber onde estava. O fato é que Jesus vai nos ensinar a escolher bem o lado que queremos estar, a canoa que queremos estar. Vamos ler então os versos 19 ao 21 hoje inicialmente. Acompanhem, por favor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também, vamos lá, estará o seu. Não, gente, ninguém me corrige. Jesus, vocês estão acordados? Pois onde estiver o seu tesouro, ali. Acordaram todos? Estão? Legal. Jesus está comparando aqui a durabilidade daquilo que ele está chamando de dois tesouros. Irmãos, deveria ser muito fácil para nós, talvez aqui dentro seja, aqui dentro da igreja, muito fácil para nós. Gente do céu, antigamente eu tirava o óculos e eu ainda enxergava alguma coisa. Já era. Não enxergo mais bulufa se tirar o óculos. Deveria ser fácil para a gente decidir qual dos dois tesouros a gente quer juntar. Não devia? Nossa resposta rápida aqui dentro, não, eu quero um tesouro que eu não perco. Eu quero um tesouro que a ferrugem não come, que a traça não destrói, que as pragas não matam, que o ladrão não rouba. Aqui dentro nós somos ágeis para decidir assim. Os tesouros na terra, eles são perecíveis, são corruptíveis. Os tesouros no céu, eles não são perecíveis, não são incorruptíveis. O problema não é a decisão, não é a resposta que você me dá aqui agora se eu perguntar, que você vai dar para o seu professor de EBD, seu líder de adolescente, de jovens. O problema não é essa resposta. O problema é que a gente sai daqui uma canoa só, mas às vezes a gente deixa a outra esperando ali na porta. E aqui na porta já põe o pé na outra canoa e segue. E aí começa a vir a crise. Eu sei que é perecível, mas dá para dar um jeitinho. Por isso que é tão importante, irmãos, nós compreendermos que o nosso culto não acaba na bênção do final do culto. Ou quando você entra aqui e começa na oração introdutória ao culto. Quando compreendemos vamos falar mais nisso na mensagem de domingo, que eu estou muito, muito impressionado, muito confrontado com tudo que eu estou aprendendo, e olha que eu já li Romanos tantas vezes, mas estou muito quebrantado diante de tudo que eu estou aprendendo. Confesso que, irmãos, domingo foi difícil acabar aquele culto sem chorar. Eu tremia, que minhas pernas tremiam aqui. Com verdades tão impactantes para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Essa compreensão da santidade de Deus que se mostra o tempo todo em tudo que nós desfrutamos neste mundo, essas manifestações de Deus de todas as formas, isso deveria fazer do nosso dia a dia um culto.
O problema é que, devido às nossas próprias paixões pecaminosas, é que essas escolhas, aqui dentro escolhemos uma coisa, mas botamos o pé da outra canoa ali fora, ou em algum ambiente que você sabe qual é, onde você põe o pé na outra canoa. E aí nossas escolhas ficam confusas e não são tão objetivas assim. Começamos a preferir o perecível no lugar do imperecível. Começamos a preferir o corruptível no lugar do incorruptível. Como se nós fôssemos imortais. Mas eu duvido que, se a morte bater nossa porta, a gente não vai ficar na canoa só. Duvido. A nossa tendência, quando olhamos essas comparações, né? Dois tesouros, duas condições, luz e trevas, dois senhores, né? O Deus e as riquezas, as duas preocupações, o corpo e o reino, as necessidades da vida e o reino dos céus. A primeira reação que nós temos é logo pensar que Jesus está nos proibindo de um monte de coisas. Um monte de não pode. Não é assim que geralmente a pessoa olha para a Bíblia? As pessoas que a gente vai evangelizar, não, mas um monte de coisa eu quero fazer na vida ainda, um monte de não podes aí, eu quero aproveitar. Como se Deus fosse um grande estraga-prazeres, né? Só quando a derrota bate à nossa porta, a gente percebe que Deus é o grande realizador de sonhos, não o destruidor de sonhos. Mas, em vez de a gente pensar no que Deus estava proibindo, o que o Senhor Jesus proibia, vamos olhar para outra perspectiva e ver o que Jesus não está proibindo aqui. Certamente, Jesus não está proibindo ter bens. De forma alguma. A Bíblia não nos proíbe em momento algum, em situação nenhuma, comprarmos aquilo que podemos comprar com o nosso sustento, com o fruto do nosso trabalho. Não há essa proibição na Bíblia. Uma outra coisa que Jesus não está proibindo aqui é você ter suas economias, de forma alguma. Economizar em tempos difíceis é sabedoria, haja vista José. Não é? Nunca foi proibido para os crentes fazerem economias em tempos de crise, serem precavidos, terem seu seguro de vida, ter sua previdência privada, de forma alguma. Não há pecado nisso. Não há essa proibição, nem é isso que o Senhor Jesus está sugerindo aqui no texto. Agora, o que Jesus está dizendo então quando ele diz aos seus discípulos: não acumulem para vocês tesouros na terra? A ideia aqui não é daquilo que é legítimo. Como disse muitas vezes lá no Retiro dos Casados ano passado, eu tenho repetido, volta e meia aqui para um e para outro, o que é natural é natural. Então, o que está sendo proibido aqui é a ideia de uma vida extravagante, cheia de luxúria. Só sou feliz se eu comprar, tiver todo tipo de prazeres. Só sou feliz quando o meu dinheiro pode comprar aquilo que as minhas paixões exigem. Ah, isso sim. Está dentro do princípio aqui de não acumulem para vocês tesouros na terra. Sem dúvida, um tipo de dureza de coração que nos impede de enxergar empaticamente as necessidades das pessoas, sem dúvida alguma. Se eu estou tão preso ao dinheiro, aos bens, às posses que eu pude legitimamente comprar, que eu não me compadeço, não tenho nenhum tipo de relação empática, ou seja, saber colocar-me no lugar das pessoas que necessitam e eu poder partilhar com essas pessoas daquilo que eu posso para diminuir a necessidade das pessoas, ainda que temporariamente, mas poder interferir de alguma forma naquela realidade, e outros fazendo isso, a situação, então, é um sistema de ajuda mútua que entra na contramão ou confirma a ideia do que o Senhor Jesus está dizendo aqui: não acumulem para si tesouro na terra. Quando este acumular tesouro na terra implica em ter uma visão completamente materialista, oportunista
gananciosa, a ponto de as pessoas poderiam ao teu redor morrer e você, por necessidades ou ter carências, e você bater nas costas e Deus te abençoe e ir para casa e nem sequer se preocupar em orar por essa pessoa. É sobre isso que Jesus está falando. Esse tipo de apego. A ideia daquela fantasia tola de que a pessoa só tem valor se tem dinheiro. Lucas, capítulo 12, verso 15, vai falar sobre isso. Aquela pessoa que acumula para si bens e acha que tem valor por causa disso. Sem dúvida. Aquele materialismo que nos acorrenta, que nos empobrece. Ricos, porém completamente pobres na alma. É disso que Jesus está falando. Diversas vezes o Sermão do Monte vai se referir à questão do coração, como lidando com a ideia da figura de algo bem íntimo, né? E aqui Jesus fala sobre isso no verso 21. Ele diz que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro. E o nosso tesouro pode nos levar para baixo, para as carnalidades da vida, ou se o nosso tesouro está nos céus, nosso coração pode ser levado para cima, para mais perto das coisas do Senhor, da vontade de Deus. Onde estiver teu coração, ali está teu tesouro. Então, resumindo essa figura, acumular tesouros na terra não significa ser cuidadoso, não significa ser previdente, fazer suas provisões, mas, sem dúvida alguma, nos coloca na contramão do ser ganancioso. Aquela pessoa que acumula de forma materialista as coisas, está sempre insatisfeito. Eu gosto de ver um programa na televisão chamado, deixa eu ver se eu me lembro, Caçadores de Relíquias. Eu gosto de coisa velha, né? Vocês sabem que eu gosto de coisa velha. E aqueles homens ali, eles vão encontrar com pessoas, com acumuladores. E tem um outro programa que eu nem gosto muito, mas às vezes vejo, que o nome já diz Acumuladores, o nome do programa. As pessoas têm pilhas e pilhas de coisas, elas vão, na hora de vender, não vou vender, eu gosto muito disso, nem sabia que estava lá. Que coisa mais escravizadora do que você ter a sua segurança em coisas cheias de ferrugem, estragando. Ontem eu vi um cara enorme, um senhor de uns 200 quilos, andando num carrinho de golfe dentro da propriedade dele, porque não conseguia mais andar. E um barracão dele pegou fogo, e ele teve que ir de carrinho até o telefone para chamar. Quando o bombeiro chegou, pegou fogo em tudo. Aí tinha uma bomba antiga de combustível. Ela pegou fogo completamente. Aí o rapaz que compra lá, foi lá, não, você me vende essa bomba aqui e tal, toda enferrujada. Aí ele olhou, não consigo, ela é muito antiga, toda queimada, toda destruída. É o clássico coração escravizado, infeliz, inseguro, sem nenhuma esperança, com realmente o seu tesouro lá embaixo, nas coisas mais materiais, terrenas, passageiras e podres, porque aquilo estava totalmente queimado, enferrujado, mas ele, apegado àquilo, não vendeu para o outro, porque ele disse que ele queria muito aquilo e tinha muito valor para ele, totalmente destruído, no meio do nada lá, tudo queimado, enferrujado. Irmãos, que coisa triste é quando um crente chega num ponto da sua vida que o seu tesouro está em coisas queimadas, o seu tesouro está em coisas enferrujadas, comidas pela traça, apegado às coisas materiais, e o céu é uma lembrança distante de algo que eu vou desfrutar um dia, mas agora eu quero o que eu vejo. Que tristeza isso, que pobreza, né? Então essa é a armadilha contra a qual o Senhor Jesus nos adverte aqui. Jesus nos lembra que o tesouro na terra tão cobiçado, a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre essa figura, porque para eles lá no primeiro século, essa ideia de ferrugem, traça, é muito mais forte do que para a gente. Ferrugem, a palavra,
ferrugem significa literalmente comer, ou a ideia de algo que está sendo comido. A ideia da corrosão que a ferrugem causa, então, está bem ligada aqui. Mas também está ligada à ideia de pestes e pragas que, para uma cultura agrícola como a do primeiro século, é algo temível, né? As pestes que dão nas plantações, as pragas, não é? E essa ilustração é bastante boa, porque naquele tempo, obviamente, deviam haver muitas traças dentro dos lugares, né, fechados, certamente ratos deviam comer os grãos que ficavam nas despensas lá, a quantidade de ratos naquela realidade devia ser grande. Aqui em Estiva, eu pedi para um dos nossos congregados lá procurar o dono do imóvel para que ele detetizasse o quintal lá onde fica a nossa igreja, porque enquanto não detetizar lá atrás, os ratos vão entrar ali nas nossas dependências e vão na nossa despensa. Mas nós temos esses recursos. E aquele povo lá no passado? Nós botamos lá o produto para não enferrujar nossas ferragens, né? Nós botamos o veneno para o rato, nós detetizamos, tal. Tudo com aquela ideia de proteger, né, as coisas. Mas nenhum de nós está livre. A gente coloca lá, vi meu portão lá, dei um fundinho nele lá com o Luiz, tal, protegi. Aí dei uma pessoa que eu botei para trabalhar lá para mim um período aí, ele deixou arranhar assim o portão, arrancou a tinta. Todo o fundo que eu coloquei no portão. Vocês sabem já o que aconteceu. Deu 2 dias, aquele vergão de ferrugem apareceu assim. Agora eu tenho que lixar, passar uma palha de aço ali, botar a tinta de novo. Ou seja, como no passado, os nossos tesouros, eles tinham menos recursos hoje. Então a ideia de praga, ferrugem, traça, para eles era muito séria, muito forte. Mas até para nós, por mais que nós tomemos as preocupações aí de pintar, de dar o sprayzinho para não enferrujar, nós sabemos que o ferrugem come, que a traça estraga, que a praga, que o ladrão pula o muro e rouba. E se não são as coisas, o processo natural, vem aí uma situação política econômica que faz com que um mamão custe R$18. Hoje eu fui comprar um mamão e falei, não acredito. R$9 o quilo. Eu peguei um mamão, deu 2 quilos. Falei, não, vou esperar achar um mamão menor. Dá R$18 num mamão? Então, se não é por um caminho, é pelo outro. As coisas desse mundo, nós vamos, de alguma forma, elas vão de alguma forma perder o valor ou simplesmente se estragar. Você percebe o quanto de tempo e atenção e esforço nós colocamos nas coisas que, querendo ou não, se estragam? Você percebe o tempo de esforço que você gasta para esconder, para maquiar uma coisa, uma carnalidade? Algo que se estraga, que apodrece. O contraste é maravilhoso. O contraste é aquilo que Deus nos deu, nem sequer eu comprei. Que é o tesouro no céu. Incorruptível. Imperecível. Nós recebemos. Nos foi dado. E o que é esse tesouro no céu? Curiosamente, o texto não dá nenhuma dica. Curiosamente, Jesus não dá diretamente nenhuma dica do que é esse tesouro no céu. Mas nós podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouro no céu é fazer alguma coisa aqui nessa vida, coisas que os efeitos repliquem lá na eternidade. Sem dúvida alguma, essa é a ideia de tesouro no céu. Obviamente, Jesus não está ensinando aqui a doutrina de méritos. Muito pelo contrário, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre a salvação, vai na contramão disso. Não há nenhum ensino aqui de acúmulo de tesouro no céu através de boas obras ou coisa semelhante, alguma espécie de crédito bancário celestial.
nenhuma sugestão no texto, porque isso vai na contramão da doutrina dos apóstolos, da própria doutrina da graça que os evangelhos apresentam tão claramente. Mas, sem dúvida alguma, Jesus está falando que os crentes, aqueles que são salvos por Cristo Jesus, aqueles que Deus tornou herdeiros das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais, esses precisam sim desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Devemos sim, conforme Romanos 8, 28, tomando a forma, nos conformarmos com Cristo. Isso, sem dúvida alguma, nós vamos levar conosco para a eternidade. Sem dúvida alguma, os crentes no Senhor Jesus, eles precisam crescer na prática da fé, no exercício da fé bíblica, no exercício da esperança, do amor, como vemos lá em 1 Coríntios 13, 13. O crente no Senhor Jesus deve praticar intensamente a fé, a esperança e o amor, porque essas aqui são práticas que no verso 13, no capítulo 13, mas no verso 13, no verso 13 do capítulo 13, vai ver que essas coisas permanecem. Enrolei, mas cheguei lá. Essas são coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. O crente, ele deve, sem dúvida alguma, crescer no conhecimento de Cristo. E a Bíblia nos diz que agora vemos como por um espelho, mas em breve veremos face a... Então vamos desfrutar desse crescimento do conhecimento da vontade de Cristo. Vamos, sem dúvida alguma, ter esse pleno conhecimento quando estivermos com Cristo face a face. Os crentes precisam, sem dúvida alguma, de forma ativa, por meio da oração e do testemunho, devem apresentar este Evangelho de Cristo aos outros. Como falamos na mensagem de domingo. Irmãos, as pessoas não virão a Cristo porque você é legal e porque você é membro da Primeira Igreja Batista em Mogi Guaçu. Elas não virão a Cristo por isso. Elas virão a Cristo por causa da mensagem do Evangelho, que é o único meio seguro e infalível de levar uma pessoa a Cristo. Não levar uma pessoa a você, não levar uma pessoa à sua igreja, não levar uma pessoa para aquilo que você acha bom, mas para que a gente possa levar uma pessoa a Cristo, é através do Evangelho, que faz com que a justiça de Deus fique acesa na cabeça do homem, ele perceba que é alvo de uma graça, de um amor inexplicável. Então a única coisa que ele pode fazer diante deste amor inexplicável é se render. Não há dúvida alguma que isso também nós vamos colher frutos disso na eternidade. Então, coisas que fazemos aqui que têm efeitos eternos. E também, sem dúvida, olhando mais diretamente para o ponto em questão, aqui dos versos 19 a 21, nós devemos usar nossos recursos financeiros em prol da causa do Evangelho. Ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas, participar dos projetos que a igreja tem, se envolver com as realidades que envolvem a administração, o anúncio do Evangelho, missões, evangelismo, sem dúvida alguma. Esse, sem dúvida alguma, é um tipo de investimento que nós colhemos dividendos eternos. Percebam que todas essas atividades são temporais, ou seja, são terrenas, mas todas elas têm consequências eternas. Então percebam que nós temos que pensar mais nisso. Quando saímos daqui, para que não sejamos mais tão tentados a pegar a canoinha que ficou estacionada ali na esquina e achar que podemos viver de forma segura a vida cristã com um pé em cada canoa. Porque não há meio seguro de fazer isso. Então, isso seria aquilo que podemos compreender que Jesus dizia sobre tesouro no céu. Nenhum ladrão pode roubar, nenhuma praga pode destruir.
não tem nenhum risco de traças estragarem, ou ratos, ou assaltantes. Não tem isso no céu, né? Não tem isso no céu. Parece que Jesus está nos dizendo que guardar tesouro no céu é um investimento altamente seguro. Nada poderia ser mais seguro. Talvez seja a única apólice de seguro que jamais perde o seu valor. Aquilo que produzimos na terra, que tem eco na eternidade. Esse é o tesouro que nós devemos produzir. Amém? Semana que vem nós vamos dar sequência falando sobre luz e trevas, que é outro ponto extremamente sensível. Mas vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a não ter uma canoa esperando a gente em algum cantinho escondido aí do caminho. E se tivermos, que a gente possa sair daqui já com o machado na mão, para fazer um furo nela, para que ela afunde. Vamos orar. Pai querido, muitíssimo obrigado pela oportunidade de ouvir do monte verdades espirituais tão significativas. Nos ajuda, ó Deus, a não crer que podemos viver com um pé em cada canoa, Pai. Isso é mentira. Nos ajuda, ó Deus, a ter grande alegria no tesouro, o grande tesouro que nós recebemos do Senhor, que é a nossa salvação, e que possamos depositar, ó Pai, nessas realidades eternas, aquilo que realmente tem valor para o Senhor, para a Tua glória no Teu reino. Não permita, ó Pai, que nosso coração esteja dividido, e nem que julguemos que é possível, ó Pai, estarmos com um pé em cada canoa. Que possamos ter a coragem de afundar, se alguma canoa escondidinha por aí, tenhamos a coragem de afundar esta canoa e dizer, não, Senhor, eu quero apenas os tesouros do céu. Aquilo que a traça não come, que o ladrão não rouba, que o ferrugem não destrói. Esteja aí o nosso coração. Assim eu te peço, ó Pai, por cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, amados, uns com os